E depois que eu falei que eu era beta, muitos começaram a pegar no meu pé. Pô, é que é impossível uma pessoa aceitar Cristo genuinamente e continuar da mesma forma. Se a pessoa continua da mesma forma, ela não aceitou a Cristo, ela só está enganando as pessoas. Eu sempre ensinei muitas pessoas a pegar mulher pra caramba. E depois que eu falei que eu era beta, muitos começaram a pegar no meu pé. Pô, tu fala uma coisa e agora tá fazendo outra, por que disso? Como eu sou bem observador e racional, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que 1 milhão de pessoas iriam se virar contra mim. E eu não tenho problema com isso, de ter muitas pessoas me criticando, me julgando, me condenando. Se tem uma coisa que eu não tenho problema é com crítica, com julgamento, porque eu sou muito focado no que eu estou fazendo. E dificilmente eu volto atrás das minhas decisões, porque minhas decisões são pensadas. Mas a decisão de escolher a Cristo não é uma decisão pensada, é uma decisão tocada no meio do coração. Mas a decisão de eu me aprofundar no Evangelho, de eu pegar a Bíblia, ler todo dia, me colocar diante de oração, procurar ser um bom marido, um bom comunicador, um bom treinador dos meus treinamentos digitais, é tudo ser feito para a glória e honra de Cristo. Deus odeia a preguiça, a procrastinação, a falta de amor ao próximo. E quando eu fui estudando os textos bíblicos, fui me aprofundando mais, fui estudando mais, fui me dedicando mais, cara, tu não tem noção de como eu ficava cada vez mais encantado. Porque um texto tem ligação com o outro. Pessoas pegam versículos isolados para justificar a sua vida profana. Só que a Bíblia é um conjunto de livros sagrados. A Bíblia, a tradução dela, é conjunto de livros sagrados. E quando tu vê que é tão atual, e por que eu digo que é tão atual? Porque a Bíblia relata histórias de seres humanos, errando, negando Deus, fazendo merda, se prostrando diante de Deus. Muitas pessoas pegam o exemplo de Rei Davi, do Antigo Testamento. Rei Davi estava no castelo, aí olhou a mulher do cara e pegou para ele. Mas sabe qual é que é a grande questão? Que Deus não matou do Rei Davi, mas tirou a vida do filho primogênito dele, da Betseba. Vale lembrar, né? Deus tirou a vida do filho primogênito de Davi com Betseba. Deus levou para si. E se existe alguma coisa boa mesmo, é voltar para Deus, né? E quando você assume o papel como cristão, que é o papel que eu assumi, e milhares de pessoas assumem diariamente, você pode não ver na internet, mas, cara, Jesus está arrastando corações nesse determinado momento. E isso é verdade, o egoísmo está enraizado nos nossos corações. A maldade está enraizada. Mas existem milhões de pessoas que estão tendo seu coração entregue a Cristo nesse determinado momento, que não tem celular, que não tem acesso à internet, que está no meio de uma guerra, que está se convertendo. Jesus está arrastando corações e essas pessoas estão indo estender a mão para o próximo. Se o mundo não colapsou ainda, é por causa dos bons corações que estão em Cristo. Por isso que o mundo não colapsou, por isso que a maldade não prevaleceu. Ah, mas existe muita maldade no mundo? Sim, mas a maldade não prevaleceu. E quando você se converte, aceita Cristo e declara a sua fé publicamente, que é o que eu fiz, declarei minha fé publicamente, e eu fiz algo que machucou muitos corações, que foi enfrentar os meus ensinamentos antigos. Eu poderia ter calado a minha boca, ficado quieto e falado, não, já foi, agora eu vou ensinar daqui em diante, vou documentar minha jornada de hoje em diante e não vou falar das coisas que eu falava. Só que maligno eu seria, que falso e hipócrita eu seria, se eu não enfrentasse os meus ensinamentos passados. Eu estaria negando a Cristo. Eu estaria negando a minha fé, negando a minha conversão, negando o meu mestre e o meu salvador, se eu não enfrentasse o antigo eu.